A gente vai dar início ao nosso webinar com o tema Outubro Rosa, Novembro Azul, Juntos pela Prevenção. Esse webinar vai ser gravado, pessoal, e depois disponibilizado no nosso YouTube, tá? Então, por favor, mantenham, por enquanto, seus microfones desligados. E o Dr. César vai fazer a apresentação. Ao final, a gente responde as perguntas, né? Se quiser, já ir colocando as perguntas no chat, para ficar mais dinâmico, né? Já podem ir colocando ali, e a gente responde no final. Então, esse é um momento dedicado, né, para disseminar informações, conscientizar e, principalmente, incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce, né, de cânceres que afetam tantas pessoas, como câncer de mama, câncer do colo do útero e câncer de próstata. A gente sabe, né, o quanto a conscientização e o cuidado preventivo podem salvar vidas, e é por isso que a gente está aqui hoje para conversar sobre isso juntos. A gente tem o privilégio de contar com a participação do Dr. César Montserrat-Thom, espero que tenha falado certo, que vai compartilhar com a gente seu conhecimento e experiência na área. Ele é da Clínica Tempo, que é a nossa clínica parceira com a telemedicina, inclusive tem algumas pessoas da clínica também nos assistindo. Obrigada, pessoal. Vou apresentar brevemente o currículo do Dr. César para vocês. Ele é graduado em Medicina pela UFPR, com residência em Medicina de Família e Comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre. Ao longo da sua carreira, se especializou em Psicologia Comunitária pela Universidade de Brighton, na Inglaterra, e concluiu seu mestrado em Saúde da Família pela Prof. Saúde, em parceria entre a UFPR, a Brasco e Fiocruz. Atualmente, o doutor atua como professor no curso de Medicina da Faculdade Evangélica Mackenzie, no Paraná, e é coordenador médico da Clínica Tempo Saúde Digital. Tem uma vasta experiência no SUS também, atuou como médico da Secretaria Municipal de Saúde, também como secretário de saúde, né? Então, como eu falei, fiquem à vontade para deixar suas perguntas no chat ao longo da apresentação. A gente vai ter um tempinho para responder no final. E, doutor César, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar o seu tempo para conversar um pouquinho sobre esse tema tão relevante para todos nós, né? E aí, agora eu passo a palavra para o senhor. Eu que agradeço, Ana, e todo mundo da Sanepar, o interesse, né, e o espaço, né, para a gente conversar um pouquinho. Como eu estava comentando um pouquinho antes com a Ana, e talvez alguns já estavam na sala, né, eu pensei em dar uma passada em alguns tópicos, 3 tópicos, na verdade, relacionados a essa questão de prevenção, né, muito mais motivado pelo momento do ano que a gente está, né, pelo final do Outubro Rosa, que foi até ontem, agora começo do Novembro Azul, né, pelos meses aí, né. E, a partir disso, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o que a gente pode entender como prevenção, tanto medidas para a gente tentar evitar a doença, tentar não deixá-la começar, quanto para a identificação precoce de doenças, né? A princípio com foco nas questões de câncer de mama e de câncer de próstata, mas no final a gente vai abrir um pouquinho esse foco para pensar em outras prevenções, que às vezes é interessante a gente pôr em pauta. Então, vamos falar um pouquinho desses 3 tópicos, e em seguida vamos abrir para as respostas, para esclarecimentos para vocês, tá bem? Eu não vou ter uma apresentação específica, eu só vou mostrar poucas imagens ali, eu vou estar mais conversando com vocês. Então, acho que é interessante a gente, nesse momento que a gente é provocado a pensar em prevenção, a partir de alguns focos, né, dos meses coloridos, no caso, o Outubro Rosa, que tem mais histórico, e o Novembro Azul já tem há vários anos essas campanhas vinculadas a esses meses, né, a gente começa pensando nas doenças, e às vezes a gente faz um salto para pensar já de cara, será que tem exame, alguma coisa, mas é bom a gente pensar que prevenção pode significar várias coisas, né. E a primeira coisa que vem na cabeça da gente mais leigamente para a ideia de prevenção não é nem a gente identificar antes da hora uma doença, é quando a gente está pensando em tentar tomar medidas para não chegar a desenvolver aquela doença, né? E com o tempo se foi cada vez mais pesquisando, identificando coisas que podem ajudar a prevenir tanto câncer de mama, quanto câncer de próstata, quanto várias outras doenças, né? Então isso a gente chama na medicina de prevenção primária, número 1, primeiro item, né? Que é o cuidado que a gente tem para não chegar até a doença. E aí, na prevenção primária, é interessante que alguns itens têm efeito em prevenir tanto câncer de mama, quanto câncer de próstata, e, inclusive, várias outras doenças, né? Então, a gente pensar em questão de não estar tanto tempo sedentário, em ter atividade física numa quantidade razoável, em variação suficiente, né? Na nossa rotina semanal, tem efeito de prevenir câncer de mama, de próstata e várias outras.
alguns cuidados alimentares, de menos processados, mais alimentos de legumes, verduras, frutas, para falar só geralmente, assim, né, genericamente, sem entrar em tanto detalhe, e precaução relacionada a algumas outras substâncias, né, como o cigarro e o álcool, também tem aumento de risco, eles são muito lembrados, às vezes, o cigarro para o câncer de pulmão, mas aumenta câncer de forma geral, inclusive esses dois que estão na pauta de hoje, né. E o álcool, dependendo do padrão de consumo e de algumas características individuais, que é a quantidade diária ou a quantidade intensa, intermitente, pode aumentar esses riscos também. Então, tem cuidados que a gente pode ter desde esses elementos até algumas coisas um pouquinho mais focadas nas duas pautas de hoje, né? No câncer de mama, por exemplo, é uma discussão que às vezes a gente tem com as pacientes quando a gente está pensando prós e contras de determinados tratamentos de reposição hormonal, que se for por um período muito longo, de alguns tipos de medicamento, é uma questão que a gente pode aumentar um pouco esse risco, é uma coisa que às vezes a gente precisa se precaver. Saindo da faixa etária da reposição hormonal e indo lá para a mulher mais jovem, adolescência, juventude, né? A exposição elevada a determinadas radiações, particularmente entre os 10 e os 30 anos da mulher, e que pode ser até para exame, né, radiografia, tomografia, outras coisas, também pode implicar um certo aumento. Então, tem coisas que a gente pode ir prevenindo, e a gente tem características da vida da mulher que podem mudar o nosso raciocínio do risco, de quando que ela começou a ter a menstruação, quando que ela teve gestação, se amamentou ou não, né? A amamentação é um fator previne, que reduz o risco futuro, né, de câncer de mama na mãe, além de vantagens lá para a criança, né. Boa parte dessas prevenções primárias que a gente falou também valem para a próstata, também valem para o Novembro Azul. Tanto a parte do exercício, sedentarismo, consumo de álcool, cigarro, cuidado na alimentação, cuidado em manter um peso adequado, né? No caso do câncer de próstata, talvez seja legal a gente lembrar que algumas exposições de produtos químicos aumentam esse risco e, dependendo da área de trabalho, é uma coisa a ser considerada. Tem alguns produtos que aumentam o risco de vários cânceres, inclusive nesse foco, né? E também, dependendo da situação, a exposição à testosterona, e hoje em dia a gente está vendo um certo aumento da busca, né, de suplementações hormonais para várias finalidades, né, e alguns medicamentos, mas particularmente os derivados ali da testosterona, dependendo do jeito, dependendo do uso, poderiam aumentar alguns tipos de risco relacionado ao câncer de próstata também, né. Então isso deu uma passada super rápida sobre prevenção, que a gente chama de primária. Primária é antes de ter alguma coisa. Vamos falar um pouquinho do que a gente chama de prevenção secundária. E aí, prevenção secundária, diferente da primária, muitas vezes a gente precisa entrar em graus de detalhamento específico para as pessoas, então eu vou dar um panorama geral, mas prevenção secundária, a melhor estratégia costuma ser ter uma rotina de consulta para ter algum profissional médico de confiança que você possa conversar sobre teu risco individual, dos aspectos da saúde, tuas preocupações por alguma questão e teus valores e preferências, né, sobre determinados exames, determinados estilos de vida, algumas questões que você vai fazer. Mas na secundária, em geral, além da gente pensar quanto que a pessoa teve exposição ao risco lá na prevenção primária, é comum que a gente tenha que perguntar se a pessoa tem história na família de determinados tipos de doença. E, apesar de a gente, resumidamente, muitas vezes chamar câncer como tudo parece uma mesma doença, cada subtipo de câncer é uma doença diferente. Então, quando o paciente vem na primeira consulta com a gente, é muito importante saber, puxa, tua mãe, teu tio, teu irmão teve algum câncer, particularmente familiares mais próximos têm mais probabilidade de aumentar o risco. E não é qualquer tipo de câncer, são mais cânceres que estão relacionados, que podem estar relacionados, né, geneticamente. Então, o câncer de mama aumenta o risco do de próstata e vice-versa, né, mas também câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer coloretal e de pâncreas, são câncer que, se tiver em algum familiar mais próximo, a gente vai querer saber não só o tipo do câncer que a pessoa da família teve, mas de preferência a idade que ela teve. Porque tem um marcador maior de risco se algum familiar próximo teu teve algum desses cânceres numa idade mais jovem do que numa idade mais avançada. Então, isso muda um pouquinho o quanto que a gente talvez tenha que começar a discutir com você estratégias diferentes específicas para a tua saúde, né? Então, se você está se preparando para uma consulta, seja presencial, seja teleconsulta, para conversar sobre riscos, sobre identificação de preferências, exames, né? É legal tentar dar um levantamento na família, além de pensar essas coisas no teu histórico pessoal, e se você não lembra bem qual remédio que você usou, por quanto tempo, tudo já tentar ter isso preparado, né, para ajudar na conversa com o médico naquele momento. E aí começa a entrar um pouquinho mais no foco específico, né? Será que eu já tenho que fazer algum exame, porque eu já posso ter a doença lá presente em pequena escala?
E aí são situações diferentes. Se a pessoa está pensando em fazer o exame e já tem algum sintoma, ou seja, já tem alguma preocupação, estava mexendo na hora do banho na região mamária, na região axilar, e notei alguma coisa diferente que apareceu na pele, que apareceu na textura da mama, né? Que está fora do meu padrão usual. No caso do homem, a percepção de sintomas da próstata, a gente tem que lembrar que a próstata é uma glândula que ela espreme o caminho da uretra, que é o caninho que liga da bexiga para sair a urina, né? Então, os principais sintomas iniciais, quando acontecem relacionados à próstata, tanto de doenças benignas quanto de doenças com potencial maligno, como câncer, né? São sintomas que fazem estreitamento da uretra. Então, o homem vai perceber redução do jato da urina, aumento de frequência de ter que urinar, sensação de ter que fazer esforço para vencer uma barreira para começar a urinar, ou sensação de que durante a urina vai travando, e no final sobrou, não conseguiu esvaziar bem a bexiga, né? Claro que podem haver também sangue na urina, sangue na ejaculação e sensação de dor na região, mas os principais sintomas iniciais estão relacionados a essa questão urinária até mais, né? E não tanto até a sintomas da ordem da vida sexual mesmo, né? Então, se a pessoa tem sintomas, é bem importante conversar dos sintomas, porque os exames para sintomas não são exatamente os mesmos exames que aparecem nas campanhas, ou com a mesma frequência, ou o mesmo tipo. Então, os exames que um médico vai fazer numa suspeita de alguma alteração mamária ou de uma alteração de próstata vão ser diferentes quando a pessoa tem sintomas. E aí, por último, nesse segundo tópico de identificação precoce, os exames que a gente teria indicação de fazer, mesmo estando sem sintomas, porque tem algum risco, porque tem uma determinada idade, né? E aí a gente tem recomendações mais gerais, e às vezes a gente faz adaptações específicas conforme risco individual, né? As recomendações gerais, do que elas nascem? Elas nascem de pesquisas científicas ao longo do tempo, acompanhando muitas mulheres ou muitos homens, e tentando ver o que tipo de situação que a gente consegue identificar para dar mais benefício do que todo o desconforto, não só do exame, mas de tudo que pode decorrer daquela cascata de exames. Porque quando a gente escolhe fazer um exame tão assintomático, a gente está saudável, a gente está entrando numa busca para prevenir uma situação de risco de doença futuro, e estando num caminho que pode envolver exames, pode envolver ansiedade, preocupação, né, e pode envolver, às vezes, alguns outros impactos, dependendo de qual exame a gente vai ter que fazer nessa investigação, né. Então, as recomendações gerais nascem disso, elas às vezes são especificadas na relação clínica individual, quando a gente identifica outros riscos para a pessoa, que vai ter que mudar, então, o que a recomendação geral fala, talvez, de idade, ou de periodicidade, ou de tipo de exame, por exemplo, né. Nesse cenário, no Brasil, hoje em dia, com base nas últimas questões científicas, o que o Instituto Nacional do Câncer coloca como linha de base para a parte mamária, não vai aparecer em muitos detalhes ali a imagem, mas só para dar uma noção, né? A recomendação geral do INCA vigente no Brasil é que mulheres de 50 a 69 anos façam mamografia de 2 em 2 anos, mas eles até colocam um material como esse que eu estou colocando para discutir o tamanho do benefício, porque às vezes o que as pessoas não percebem é que nessa caminhada toda, muitas mulheres que fazem mamografia vão ter algum tipo de alteração que vai precisar levar ao exame adicional, 294 a cada 1.000, se for na faixa etária dos 50 a 59, um pouquinho mais se for depois, dos 60 aos 69. Das mulheres que têm então, alteração na mamografia, boa parte vai precisar de algum exame, né, nessas que tem sempre vão precisar de algum exame, e a maioria delas não vai chegar a precisar de biópsia, mas vão ter algumas, né, 37 de 1.000 mulheres vão acabar precisando fazer biópsia, das quais 12 vão detectar um câncer de mama. E dessas 12 que detectarão um câncer de mama, se for nessa faixa etária, uma preveniria uma morte por câncer de mama por ter feito toda essa rotina e identificado antes, né, de qualquer sintoma. Doutora, acho que alguém desabilitou o microfone, desculpe. Como eu estava partilhando, eu não estava vendo o microfone. Alguém travou meu microfone? Acho que sim, mas eu avisei na hora, então não perdemos muita coisa. Eu só estava comentando que a árvore, então, se a gente fosse pensar de 1.000 mulheres, né, acompanhando de 2 em 2 anos, fazendo mamografia nessa faixa etária dos 50 a 59, ali teríamos, então,
294 que teriam mamografia alterada. Então, se você está numa rotina de fazer mamografia periodicamente, já se prepare que a chance de você ter em algum momento alguma alteração que precise de exame adicional não é tão baixa, é por volta dos 30%, né? A maioria das vezes, felizmente, vai ser um exame adicional, mas não vai precisar fazer biópsia. Das que fazem biópsia, então, 12 daquelas 1.000 mulheres nessa faixa etária, se não tem risco aumentado, que vão detectar um câncer de mama. E essas 12 mulheres, então, vão passar para o tratamento. Uma das 12 vai ter conseguido prevenir a mortalidade por ter detectado precocemente, né? Perante essas 1.000 que fizeram a investigação. Esse cenário de relações numéricas, assim, na população, que faz com que a recomendação populacional seja nesses recortes, né? E muda um pouquinho o recorte quando a gente pensa a mesma questão voltada para o câncer de próstata. Eu só vou mostrar a imagem, mas depois eu vou citando os números, e qualquer coisa a gente vai, porque a ideia é só dar as noções gerais disso aqui. Então, se eu colocar, vou voltar para a imagem do câncer de mama e eu já alterno para a da próstata aqui. Se eu colocar a mesma apoio de decisão relacionado ao câncer de próstata, partindo também de 1.000 homens, eu vou colocar a apresentação aqui só para ampliar um pouquinho, só não me traz meu microfone lá. A gente pode ver que também dos homens que vão estar fazendo PSA de rotina, aí dos 55 ou 69 anos, que pode ser um período de decisão para homens de baixo risco, se eles acharem melhores as vantagens do que as potenciais desvantagens, né? 178 vão ter alguma alteração, e vão acabar levando a recomendação de biópsia, que tem aí alguns desconfortos relacionados, né? Pode ter alguns desconfortos e pode ter o benefício, né? Desses vão ter detecção de câncer de próstata. A grande diferença do câncer de próstata para o de mama é que, misturado nos cânceres de próstata, existem evoluções muito mais variáveis. Então, você tem alguns cânceres que são de crescimento ultra lento, e que, portanto, em décadas não causariam problema, misturado com alguns com um comportamento mais agressivo. Então, detectar um câncer de próstata tem uma variabilidade muito maior de que tipo de tratamento que você vai acabar fazendo do que o relacionado ao câncer de mama, né? A ordem de prevenção também é parecida, é uma morte de câncer de próstata prevenida a cada 1.000 homens que estejam fazendo rotineiramente o PSA dos 55 ou 69 anos, né? Agora, a ordem a quantidade de homens expostos a desconfortos ou malefícios de todo esse processo é significantemente maior do que a pirâmide de questões relacionadas ao câncer de mama, o que faz com que as recomendações dos órgãos públicos e das questões baseadas em evidência, né, sejam diferentes quando a gente está falando numa situação ou na outra, né? Enquanto o câncer de mama, ele tem o que a gente chama de recomendação grau A ou grau B, dependendo da faixa de idade e do risco, de que seja feito periodicamente o exame para prevenção. O câncer de mama entra na recomendação grau C. O que quer dizer grau C? Que ele não é fortemente recomendado que todos os homens façam sistematicamente, mas é recomendado que os homens, sim, conversem individualmente, pensem para eles pesar os prós e contras, para ver se eles vão estar fazendo esses exames periodicamente ou não. E ao falar desses graus de evidência, eu já introduzo o terceiro e último item para terminar de falar, que é que quando a gente é provocado a pensar em prevenção, a gente pode pensar pela primeira camada da prevenção, o que eu estou fazendo para evitar a doença futura, pela segunda parte, que é, se eu já tiver uma doença silenciosa, quietinha lá, ou não tão quietinha, com algum sintoma, o que eu faço para identificar ela pequenininha, enquanto dá para tratar melhor e vai ter menos risco, né? Mas tem também a situação de que, às vezes, a gente fica com o foco, não, digamos, no elemento mais importante para a nossa saúde. Então, é interessante numa consulta você levar as preocupações que estão voltadas à mama ou à próstata, mas também ter uma avaliação um pouco mais abrangente, mais geral, porque muitas vezes, se for pensar do ponto de vista das evidências científicas médicas, algumas pessoas deixam de fazer cuidados ou exames voltados à prevenção primária ou secundária de outros problemas de saúde que poderia ter mais benefício investigar do que, às vezes, aqueles que trouxeram a pessoa na preocupação inicial, né? Então, por exemplo, tem várias recomendações de investigação em assintomáticos, que são grau A ou grau B, que estão relacionadas a câncer coloretal, câncer de intestino, né? Em algumas pessoas tabagistas, em maior escala, o câncer de pulmão também, em algumas idades, né? Algumas situações o câncer de pele, outras situações relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis, aí tanto do ponto de vista de vacinação, na hepatite B, quanto do ponto de vista de exames periódicos, dependendo do comportamento da vida sexual daquela pessoa, né? Risco cardiovascular, e aí é um dos poucos que a gente não consegue fazer na teleconsulta, que é medir a pressão arterial uma vez por ano em adultos, né? Isso é interessante, mas normalmente o pessoal faz já nas suas rotinas de trabalho também, né?
Tem algumas outras coisas do risco cardiovascular, que dependendo da história familiar e de características pessoais, muda a periodicidade de fazer exame para diabetes, para colesterol e algumas outras questões assim, né? Exames para ver transtornos mentais, a gente tem alta prevalência, né, no Brasil e no mundo, de transtornos de ansiedade, depressão, exposição à violência e dependências químicas, né, tanto de drogas ilícitas, álcool, cigarro e medicamentos, né, benzodiazepínicos, Zolpidem, etc., quanto dependências de drogas ilícitas, né, e todas essas são situações que às vezes precisam estar conversadas para pensar em ser abordado numa saúde mais abrangente, seja a saúde da mulher, seja a saúde do homem, né, e que podem ser conduzidas em paralelo ou ao longo do tempo, no mesmo relacionamento terapêutico, né, com a discussão relacionada ao câncer de mama, ao câncer de próstata, né, e boa parte dessas, conversar sobre, puxa, eu devo fazer esse exame ou não devo? Eu tenho mais risco para isso ou não tenho? Eu já fiz aquele exame aquela vez e preciso já repetir ou não, né? Ou o que significa fazer esse exame? Qual o meu benefício? Qual o meu risco? Boa parte dessas conversas dá para ter em teleconsultas, hoje em dia, uma funcionalidade que a gente precisa saber usar de forma mais sábia, mais abrangente, né? Para encadear processos de cuidado da gente mesmo, que envolvam teleconsultas e consultas presenciais também, né, e envolvam os exames de uma forma que faça sentido para a vida da gente ao longo do tempo, né, para que a gente possa usar essas provocações de Outubro Rosa e de Novembro Azul, ou outros meses coloridos, para voltar o cuidado para a gente mesmo, né, que pode até a gente estar pensando na campanha geral, mas para a gente, às vezes, faz sentido o que está na campanha e algumas outras coisas, ou às vezes algumas outras coisas fazem mais sentido e nos trazem mais demanda do que o que está na campanha daquele determinado mês, né? Então é interessante que a gente use esses momentos como reflexão, pensando no geral, mas daí depois voltando para a gente no específico, e aí cuidados e relações terapêuticas são o melhor momento da gente entrar nos grandes detalhes disso, né? Embora, é claro que eu estou aberto para fazer respostas em geral aí, de dúvidas que tenham suscitado disso. Então, no nosso panorama, falamos um pouquinho de prevenção primária, evitar a ter, prevenção secundária. Tenho poucos sintomas e estou na dúvida se tem a ver com isso ou não tem nenhum sintoma, devo fazer algum exame para identificar antes da hora, né? E saindo do foco só dos dois, câncer de mama e câncer de próstata, né? Que é pensando prevenção de forma abrangente para cada pessoa, o que seria o meu pacote de prevenção que deveria estar no meu cuidado, né? E aí acho que eu paro a minha parte de fala para a gente ver, eu não estava atento no chat, se alguém puder me resumir se apareceram perguntas, senão me deixo aberto aí para esclarecimentos e qualquer outra questão que vocês queiram colocar, tá? Obrigada, doutor César, por essa palestra enriquecedora, né? Eu acho que todo mundo sabe ali, quando a gente fala de Outubro Rosa, Novembro Azul, todo mundo meio que sabe o que é o tema, né? Mas quando a gente vai refinando ali um pouquinho mais, entendendo ali, será que eu preciso fazer exame? Será que, né? Acho que a mensagem que fica é da gente cuidar da nossa saúde de forma regular, né? Mais importante do que eu preciso fazer o exame X ou Y, né? Vi que tem uma pergunta no chat, mas eu quero começar com uma pergunta, na verdade, assim, fazendo mais uma provocação e aproveitando a quantidade de pessoas que a gente tá atingindo aqui. E aproveitando a sua especialidade para você falar um pouquinho para a gente, vou citar um exemplo aqui, uma mulher lá que não tem antecedentes familiares, enfim, mas tem 30 e poucos anos, ela precisa realmente de ir no ginecologista para fazer esse acompanhamento de saúde todos os anos? De que forma que a medicina de família, né, pode fazer esse acompanhamento? E uma dúvida que às vezes as pessoas me perguntam, a minha família toda precisa ir no mesmo médico de família? Então, aproveitar esse momento também para falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem na nossa telemedicina, a gente tem essa especialidade médica também, e eu vejo que ainda, às vezes, as pessoas não conhecem, né? E aí aproveitar esse momento para poder falar sobre isso. Eu costumo, na aula que eu dou para os alunos de medicina, né, eu dou aula no último ano, eu faço o estágio obrigatório deles lá na FEMPAR, e é curioso que mesmo para aluno de medicina, às vezes eu tenho que explicar da especialidade, né, porque o contato que a gente tem não é tão grande, apesar de dar 50, são por volta de 50 especialidades no Brasil que a gente tem hoje em dia, e a medicina de família e comunidade é a 12ª em maior quantidade de especialistas, né, mas como é crescimento mais recente, a gente muitas vezes não tem contato também, né. Acho que assim, antes até, é claro que eu vou colocar a impressão do meu ponto de vista, mas acho que é sempre importante a periodicidade que você enfatizou, e eu enfatizaria junto com a periodicidade
que esse teu cuidado continuado tem que ser com um prestador de cuidados, um médico, ou outra profissão da saúde, dependendo do foco que você está, que seja uma pessoa que você consiga ter um vínculo de confiança ao longo do tempo. Isso é mais importante. Então, se a mulher já estabeleceu um vínculo de confiança em outro momento, com o ginecologista, na gestação, no pré-natal, algum momento, e está querendo manter aquele acompanhamento com aquele profissional, é uma possibilidade bem interessante. Mas a medicina de família também pode estar fazendo esse olhar, tanto da discussão, digamos, da contracepção, quanto da prevenção, né, quanto, sei lá, coletar preventiva a gente também faz, né, que é o mais indicado nessa faixa etária mais jovem que você tinha falado ali, né, porque na idade que você falou, as principais indicações de prevenção ali provavelmente vão estar relacionadas ao preventivo do colo do útero, à medida da pressão mesmo, né, que eu estava falando, e dependendo da situação, outras coisas de risco cardiovascular e de transtornos mentais ou de IST. Então, o pacote de prevenção para uma mulher de 35 anos provavelmente vai talvez ter coisas desses vários mundos aqui, né, que daí, dependendo da situação, vão ter que ser aplicadas, a não ser que tenha algum risco familiar muito grande. É engraçado que o nome da nossa especialidade de medicina, de família e comunidade, mas a gente parte do princípio que a pessoa está inserida na família e na comunidade. Não quer dizer que a gente tem que atender a família e a comunidade dela inteira. Até acontece lá na nossa clínica, às vezes, que alguma pessoa da família gostar e vários passarem com o mesmo médico de família, mas às vezes acontece ao contrário, dependendo das relações familiares, algumas pessoas preferem que o esposo passe aqui e a esposa passa com outro médico de família, e também tudo bem, não tem problema, né? E acho que o nome ficou assim, mas porque em alguns países do mundo, no inglês, no anglófono, ele é o equivalente ao general practitioner, né, que a especialidade no Reino Unido, por exemplo, ela é o que no Brasil acabou virando a palavra clínica geral. Só que no Brasil, assim como em vários outros países, o termo clínico geral passou a querer dizer qualquer médico recém-formado. Então, todos os médicos no Brasil são clínicos gerais por definição. E daí só uns 40%, 50% dos médicos têm alguma especialização. Em medicina de família é uma das especializações generalistas. Então, nós somos os especialistas em atender a saúde de forma geral, fora do hospital. Então, na verdade, a nossa especialização é buscar fazer o máximo de atendimento que der em ambiente extra-hospitalar, né? É que é engraçado a gente pensar em recorte de espaço de atendimento, mas se for comparar generalistas que não são a medicina de família, é o intensivista, que é o médico especialista de forma geral na UTI. Ele resolve de qualquer área de saúde de qualquer pessoa dentro da UTI, né? A gente trata de todas as coisas fora, né, no ambiente de consultório, né, ou teleconsulta hoje em dia, né? E também, muitas vezes, dependendo da situação, acaba tendo cuidados domiciliares, cuidados paliativos também, né? Então, acho que eu respondi em linhas gerais aí, fazendo algumas comparações, né? Sim, e aí a pergunta da Jaqueline acho que ia também nessa linha. Ela colocou aqui, doutor, como acompanhamento regular com um médico de referência pode contribuir nessa prevenção? Acho que é mais ou menos esse fechamento ali que foi feito, né? Porque a periodicidade de alguns dos exames varia conforme o risco individual da pessoa, e é mais importante você ter uma boa periodicidade e uma boa confiança em alguém para conversar dos teus riscos, preferências e valores, digamos, anualmente, do que você se fixar que, puxa, algumas pessoas chegam para mim, às vezes, se sentindo culpada, porque eu não faço um monte de exame de check-up há 3, 4 anos. Né? Ou, sei lá, teve a pandemia, não fiz nunca mais depois, faz 5 anos, né? Agora, muitas vezes, as pessoas se referem ao antes da pandemia, né? E assim, muitas vezes não é tão importante quanto a periodicidade exata dos exames, mas deveria ter uma periodicidade de acompanhamento, até para pensar o que tem que estar no teu rol de atenção ou não. Porque o que eu percebo com muita frequência na rotina é as pessoas terem dificuldade em pensar todas as possibilidades que a gente tem de informação hoje em dia, de prevenção, chove coisas de informação, e a gente precisa de alguém ajudando a gente a gerenciar tudo isso, né? E às vezes as pessoas distraídas por outras coisas, ou até persuadidas por outras questões de propaganda e tudo, né? De redes sociais, de pares, etc., as pessoas muitas vezes jogam seus focos prioritários de saúde em questões que têm menos chance de trazer vantagem para elas individualmente do que outras que elas deixam passar. E, então é interessante a gente ter alguém que ajude a gente a enxergar como um todo, porque a gente tem nossos pontos cegos, né? Sobre a gente mesmo, né? A gente tem alguns hábitos que a gente enxerga e quer mudar, alguns que a gente não quer mudar, algumas coisas que a gente acha que vai fazer uma super diferença, porque eu vou pegar o suplemento de alguma coisa que eu vi em algum lugar, né? E às vezes a gente está fazendo esforço de nossos recursos, tempo, esforço, atenção e até recursos financeiros mesmo, não no melhor foco para a nossa saúde futura, né? Então, ter esse olhar para o todo pode ajudar muito a redirecionar as prioridades aí.
Tem mais uma pergunta aqui, doutor. No Brasil temos a cultura de curar doença ou de prevenção de saúde. Qual dessas culturas o senhor acredita termos? Eu acho que a mais gente... curativista ou mais preventiva, isso, né? Eu acho que a gente ainda tem um cenário mais curativista, mas que a transição para um cenário de prevenção não está sendo feita sempre da melhor forma. Então, vamos lá. Algumas pessoas pulam para o outro caminho, que é pensar assim, puxa, algumas pessoas usam aquele ditado popular, né, prevenir é sempre melhor do que remediar, e esse ditado não dá para aplicar na medicina do jeitinho que ele está. Por exemplo, se você pensar, será que vale a pena fazer uma ressonância de corpo inteiro e uns 60 exames de sangue todos os anos ou a cada 6 meses para prevenir saúde? Na verdade, já tem muita pesquisa mostrando que excesso de alguns exames também faz mal. Então, às vezes, pela nota da prevenção, que falta muito prevenção no Brasil para várias coisas que é importante ainda, né? Então, apesar da gente ter mais acesso à vacina e prevenção de câncer de colo do útero até há bastante tempo, né? A gente tem algumas mulheres ainda que sistematicamente não fazem o preventivo do colo do útero e algumas que fazem, talvez, com mais frequência e mais do que precisaria. E tem o desconforto da realização também, né? Mas jogando para outros focos, né? Então, às vezes as pessoas ficam com a impressão de que prevenir vai ser sempre fazer uma quantidade maior de exames ou com maior frequência. E tem também riscos relacionados aos exames que nem sempre são ponderados na mesma medida, né? Não é uma coisa tão imediata, né? Então, outro ditado popular que às vezes a gente acaba tendo que usar é aquele mais do mundo do futebol, do não se mexe em time que está ganhando, para algumas questões. E isso não é deixar de prevenir, é só tentar jogar as energias de prevenção da gente para os focos importantes. Porque a gente sempre tem uma mistura de coisas que a gente consegue segurar a carga de prevenção, a carga de cuidados, e o que a gente consegue segurar com base no que a gente tem de rotina, de recursos, de estilo de vida, né? E às vezes a gente fica com carga demais, porque a gente resolveu tomar tanto suplemento, fazer tanto exame e voltar tanto em tantos profissionais diferentes, que às vezes a pessoa quer fazer a prevenção de cada coisa com o profissional focal da área, né? A gente falou do gineco agora há pouco, mas se você for indo em vários subespecialistas, às vezes a tua agenda começa a ficar trabalhosa de você gerenciar isso, né? Então, acho que a gente vive no Brasil, ainda como linha geral, um excesso do mundo do paradigma mais da cura do que do da prevenção, dá para melhorar indo para o mundo da prevenção, mas que ao ir para a prevenção, o termo prevenção, como é um conceito muito importante e bonito, ele às vezes é usado em exagero e causando malefício. Então é engraçado. Os médicos hoje em dia discutem que a gente tem que prevenir medidas preventivas, que a gente chama de prevenção quaternária, né? Eu falei primária e secundária agora há pouco, não estava falando dessa, mas apareceu na pergunta. A prevenção quaternária é deixar de fazer excesso de medidas que têm já uma comprovação que fazem mais mal do que bem. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo mais claro, ilustrar. Coreia do Sul. Quando apareceu a ecografia de câncer de mama, ecografia para tireoide, nossa, falei da mama porque eu estava com o outubro rosa na cabeça, desculpa. Quando apareceu a tecnologia de ecografia, alguns países, o principal a Coreia do Sul, resolveu fazer uma campanha sistemática nacional, vamos fazer todas as pessoas de determinada idade fazerem ecografia para procurar câncer de tireoide. E daí, se identificar, elas vão fazer a biópsia, se identificar, vão fazer a cirurgia, vão tirar. Eles fizeram isso já por várias décadas, e já tem bastante pesquisa consolidada, principalmente lá, de que fazer ecografia na população geral, sem sintoma nenhum, para procurar câncer de tireoide, aumenta problemas e não diminui mortalidade por câncer de tireoide. A mortalidade por câncer de tireoide no país ficou igual. O que estourou foi diagnósticos, realização de exames, cirurgias, retiradas totais de tireoide e pessoas que vão ter que ficar o resto da vida usando levotiroxina, suplementando o hormônio da tireoide por ter retirado, sem ter tido benefício. Então, naqueles graus de prevenção que eu estava falando, A, B, C, que eu falei, né? B para o da mama, ou A e C para o da próstata, o D é um raciocínio dos médicos que é o que está contraindicado. Você não pede ecografia de tireoide se não tiver sintoma relacionado ao risco individual. A gente examina, vai lá no exame físico, olha a região, faz exame de sangue, se tiver alguma alteração no exame de sangue para tireoide, precisa fazer o exame, mas procurar exame em pacientes sem sintoma, tem situações que claramente vale a pena, situações que a gente tem que conversar caso a caso, e situações que claramente não vale a pena, que a gente tem que prevenir de não pedir, como esse exemplo que eu estava dando. É interessante isso, né? Bom, a gente também está com o tempo meio apertadinho aqui, eu só queria dar alguns recados antes de agradecer e finalizar a palestra. Dizer que a gente, a respeito do Sane Saúde, né, então, para quem está aqui, que é beneficiário do Sane Saúde, a gente todos os anos faz a redução da coparticipação dos exames preventivos, né, que é
a mamografia, o preventivo e o PSA, quando indicado, como o Dr. César bem explanou aqui na nossa apresentação. Então, a redução da coparticipação de 30% para 10%. E esse ano, né, com a parceria da Clínica Tempo, a gente trouxe uma novidade de reduzir a coparticipação também das consultas via telemedicina, de 30% para 10%, durante os meses de outubro e novembro. Então, durante, né, esses 2 meses aí, quem puder, né, fazer o acompanhamento pela telemedicina, enfim, né, se não é um caso tão complexo que consegue acompanhar via remoto, né, tem essa condição especial também, então, de forma que vocês, né, para a gente incentivar mesmo realmente essa questão do cuidado com a saúde de forma regular, de repente ter o seu médico de referência ali, né, que você sempre vai acompanhar, independente de fazer ou não os exames, né, isso vai depender da indicação, mas o mais importante é que a saúde e a regularização esteja em dia, como o Dr. César apresentou aqui. Então, eu quero agradecer, Dr. César, pelo seu tempo, pela sua contribuição, foi uma palestra, acho que muito enriquecedora, a gente teve bastante gente aqui. Pedi desculpa pelo incômodozinho, a primeira vez que a gente usa essa plataforma, então ficou ali um barulhinho sonoro cada vez que alguém entrava, mas, enfim, acho que deu tudo certo. Eu nem ouvi esse barulhinho aqui, não deu. Que bom, então. Para nós foi bem proveitoso, então agradecer, né, obrigada pelo seu tempo, e desejar um ótimo final de semana aí para todo mundo. Ótimo final de semana para todos, agradeço novamente a oportunidade e à disposição em caso de outros momentos vocês queiram conversar, né? E aí, é claro, para conversas individuais, será que aquilo que ele falou se aplica para mim? Por favor, anotem, marquem lá, pensem, digiram a ideia e levem para consultas, né? Sejam teleconsultas, sejam consultas presenciais, né? Porque aí é melhor sempre a resposta ser no caso a caso do que na fala geral, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.